Oi, boa noite. Boa noite. Vamos ver hoje no Repórter Brasil. O Supremo Tribunal Federal proíbe a venda e o uso de telhas e caixas d'água com amianto em todo o país. 1.800.000 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalham no Brasil. E 1% dos brasileiros recebe 36 vezes mais do que a metade da população pobre. Vamos mostrar também, um ano depois da tragédia da Chapecoense, a investigação na Colômbia ainda não foi concluída. E as famílias das vítimas lutam por uma indenização. E você vai ver a importância de manter as tradições das baianas do acarajé, que são patrimônio cultural do país. De Brasília e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. Metade dos brasileiros recebem menos que o salário mínimo. É o que revela uma pesquisa do IBGE divulgada hoje. E o trabalho faz parte do dia a dia de quase 2 milhões de crianças e adolescentes. Dona Erli é ambulante no Rio de Janeiro. Ela é uma das trabalhadoras informais que recebe menos de um salário mínimo no país, de acordo com a PNAD Contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. As coisas estão muito difíceis, meu filho me dá uma mesada e eu ganho uma porcentagem sobre as minhas vendas de queijo, manteiga. O levantamento revelou que metade dos brasileiros recebe menos que o salário mínimo e o rendimento dos que ganham mais é 36 vezes maior do que os que ganham menos. A pesquisa mostrou que 10% da população com os maiores rendimentos concentram quase metade da renda no país. Do rendimento mensal das pessoas ocupadas, o Sudeste concentrou mais de metade dos 191 bilhões de reais, com 53% desse total. Em seguida vem a região Sul, com 17%. O Nordeste com 15,6%, Centro-Oeste com quase 9% e Norte com 5,5%. A ideia é que programas sociais, por estarem direcionados àqueles que têm menor renda, deveriam favorecer uma menor concentração de renda, uma menor desigualdade. O que a gente está vendo é que isso não está acontecendo da maneira devida. Um outro recorte da pesquisa revelou que pelo menos 1.800.000 crianças com idades entre 5 e 17 anos trabalhavam no Brasil em 2016. Mais da metade delas, quase 1 milhão, estavam em situação de trabalho infantil porque tinham menos de 13 anos. O trabalho infantil, ele acontece na pobreza, ele agrava a pobreza, ele repercute, ele reproduz a pobreza. O Supremo Tribunal Federal decidiu proibir a produção, venda e uso do amianto do tipo crisotila em todo o país. Quem tem os detalhes é a repórter Yara Balduino. Boa noite, Yara. Boa noite, Pedro, Catiúcia, boa noite a todos. O resultado do julgamento foi 7 votos pela proibição do amianto e 2 votos pela permissão do produto no país. O tema já causou controvérsia aqui no Supremo Tribunal Federal. Em agosto, os ministros decidiram pela inconstitucionalidade de um artigo de uma lei de 1995 que permitia o uso controlado do produto no país. Isso acabou criando um vácuo jurídico, porque os ministros discordaram do alcance dessa decisão. Acabou ficando assim. Nos estados em que existia uma lei expressa proibindo o uso do amianto, como São Paulo e Rio Grande do Sul, o produto ficou proibido. Nos demais estados, ele continuou permitido. Por isso a importância desse julgamento hoje, em que os ministros decidiram proibir o amianto em todos os estados do país. Vamos ver agora como é o uso do amianto aqui no Brasil, na reportagem de Aline Bastos.
O amianto é uma fibra mineral usada na construção civil para confeccionar materiais de construção, como telhas e caixas d'água. Apesar dos efeitos positivos da substância para a economia nacional, como a geração de empregos e exportação, os efeitos da exposição à fibra são contestados por órgãos de saúde e entidades ambientais. Há 40 anos, o amianto foi considerado cancerígeno pela Organização Mundial da Saúde. Segundo a OMS, mais de 125 milhões de pessoas em todo o mundo estão expostas ao amianto nos locais de trabalho pela inalação de fibras presentes no ar. Uma de cada 3 mortes por câncer ocupacional está relacionada ao produto. Mais de 60 países já baniram o material por considerar uma ameaça à vida. O Brasil está entre os 6 maiores produtores mundiais de amianto, junto com Rússia, China, Cazaquistão, Canadá e Zimbábue. O Ministério Público Federal entrou na briga pela qualidade dos azeites de oliva vendidos no Brasil. Procuradores pediram ao governo para adotar medidas de combate a fraudes. Hoje, mais de 80% dos produtos têm algum tipo de irregularidade e segundo o Ministério da Agricultura. Quem não gosta de um azeite na salada? Inclusive, faz bem para a saúde. Mas você sabe se o que você está consumindo no prato é realmente azeite? No Brasil, não é tão garantido assim. De abril até agora, o Ministério da Agricultura já retirou 800 mil litros de azeite do mercado, por causa de problemas como rótulos irregulares e também pela mistura de azeite de oliva com óleo de soja. Agora, o Ministério Público Federal entrou na briga pela qualidade do azeite no Brasil. O MPF exige a criação de uma lista dos importadores e o rastreamento da produção e da distribuição do produto e quer que a Anvisa adote normas técnicas para os azeites. Os procuradores apontam problemas graves. Um deles é a presença de óleo feito do bagaço de azeitona, que é extraído com solventes e pode ser cancerígeno. Outro é o óleo lampante, um azeite não refinado feito com azeitonas que passaram do ponto. Quando tem mistura de derivados do azeite que não são refinados, o prejuízo é em relação à qualidade do produto. Porque esses óleos não refinados, eles vão ter um sabor muito mais ácido, um odor desagradável. Há 15 anos, a Proteste aponta irregularidades nos azeites vendidos no país. O consumidor ali, analisando a prateleira, muitas vezes não consegue identificar se o produto realmente é azeite, se é extra virgem ou virgem. Então ele acaba ficando refém nesse tipo de situação, porque depende que seja feito um teste mesmo em laboratório e que haja uma fiscalização maior desse tipo de produto. A Receita Federal anunciou hoje o cronograma de implantação do E-Social, sistema que pretende simplificar a prestação das informações referentes às obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. O programa, que inicialmente foi criado para o registro de empregados domésticos, será implantado para empresas com faturamento anual superior a 78 milhões de reais a partir do dia 8 de janeiro do ano que vem. De acordo com a Receita, mais de 13 mil empresas se enquadram no perfil dessa primeira fase. A partir de dezembro, vai ficar mais fácil tirar o passaporte. Alguns documentos que antes eram exigidos na entrevista vão ser consultados pela Polícia Federal na base de dados do governo. A dispensa dos comprovantes de quitação eleitoral, de serviço militar e do comprovante de pagamento da taxa vai ser implementada gradualmente e valerá para todo o país até o final do ano que vem. Também a partir de dezembro começa a funcionar um projeto piloto para agendamento online de consultas no Sistema Único de Saúde. A iniciativa será implementada em 21 cidades e 10% dos agendamentos serão feitos online pelo aplicativo eSUS Cidadão. A Procuradoria Eleitoral do Rio de Janeiro pediu hoje à Justiça que mantenha a prisão preventiva do ex-governador Antony Garotinho. Ele é denunciado por corrupção e organização criminosa. A Polícia Civil fez hoje uma perícia na cela da cadeia, onde Garotinho afirma ter sido agredido.
Os peritos avaliaram as condições de segurança e acesso à cela onde estava preso Antony Garotinho, ex-governador do Rio, na cadeia de Benfica, na Zona Norte. Ele alegou ser vítima de agressões durante a madrugada de sexta-feira. Depois da denúncia, Garotinho foi transferido para o presídio de Bangu, na Zona Oeste. As imagens das câmeras do presídio foram encaminhadas para o Instituto de Criminalística Carlos Éboli. A gravação não mostra qualquer movimentação no corredor, no horário apontado por Garotinho. Agentes penitenciários dizem que ele teria provocado autolesões. O delegado responsável verificou várias barreiras para acessar a antiga cela do ex-governador. Eu contei 12 portas desde a portaria até a cela onde ele estava, que é a cela B4. Inclusive, presos que estão na cela oposta da outra galeria vão ser inquiridos para que a gente consiga saber dele se naquele momento que ele disse que foi agredido, os presos sentiram ou ouviram alguma coisa estranha. No presídio de Benfica está presa Rosinha Mateus, mulher de Garotinho, acusada dos mesmos crimes do marido: corrupção, obtenção de vantagem ilícita e crimes eleitorais. Também em Benfica estão Sérgio Cabral, outro ex-governador do Rio, com a mulher Adriana Anselmo, inimigos do casal Garotinho. O retrato falado do suposto agressor de Antony Garotinho, que seria feito hoje, foi adiado por problemas em um computador da Secretaria de Administração Penitenciária. Tânia Fontinelli, ex-funcionária da Carioca Engenharia, confirmou hoje que pagava mesada de até R$500 mil a emissários do ex-governador Sérgio Cabral. Tânia assinou o acordo de delação premiada e reiterou hoje para o juiz Marcelo Bretas que ela mesmo repassava o dinheiro em espécie para Carlos Miranda e Carlos Bezerra. Ela era responsável pelo financeiro da Carioca Engenharia e afirmou que o dinheiro era levantado através de contratos fictícios ou superfaturados. O Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte denunciou hoje os ex-presidentes da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, Henrique Eduardo Alves e outras 6 pessoas pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A denúncia é resultado da Operação Manos, um desdobramento da Lava Jato, que investiga o repasse de cerca de R$4 milhões para a campanha de Alves ao governo do Rio Grande do Norte em 2014. Se a Justiça Federal aceitar a denúncia, eles viram réus. No Congresso, o ex-procurador Marcelo Miller prestou depoimento hoje na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apura a relação da JBS com o BNDES. Miller é investigado por suspeita de ter orientado o empresário Joesley Batista e o executivo Ricardo Saldi a omitirem informações em seus acordos de delação premiada. Marcelo Miller admitiu que tinha contrato com a JIF antes mesmo de deixar o Ministério Público Federal, mas afirmou que não traiu o órgão nem orientou Joesley a gravar o presidente Michel Temer. Não foi tudo perfeito. Eu cometi um erro brutal de avaliação ao fazer isso. Eu tenho isso perfeitamente claro. Eu não cometi crime. Se Vossa Excelência olhar e apurar os fatos, e eu espero mesmo que apure, enfim, eu vim aqui falar, Vossa Excelência vai ver que eu não cometi crime, não. Mas eu fiz uma lambança. O trabalho delas é conhecido em praticamente todo o mundo. As baianas de acarajé. Das mãos dessas cozinheiras sai o famoso bolinho com vatapá, camarão e pode ser quente ou frio, ou seja, com ou sem pimenta. E a gente quer saber qual comida é a cara do Brasil. É um frango assado, uma farofa, uma salada de maionese, acho que é isso. É arroz de cuchá, peixe frito, torta de camarão. Acho que isso parece a cara do Brasil, que é da nossa região. Baião de 2. Não, é batatinha frita, salada, arroz e feijão. Acho que é baião de 2. E eu lembro que o Repórter Brasil está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. E convido você a acompanhar a gente também por lá. Dá para participar da pergunta do dia, fazer sugestões, críticas. Anote aí, facebook.com/Repórter Brasil na rede. E lá no nosso Facebook, a Bélia Aide respondeu que para ela é a feijoada, pois lá na Alemanha, onde mora, o prato é muito conhecido.
Já para o Andrei da Silva, de Viamão, no Rio Grande do Sul, a comida é arroz, feijão e o zoiudo, o famoso ovo frito. E a Patrícia Henrique de São Paulo diz, na minha opinião, é a feijoada. Hoje faz um ano que o avião que levava o time da Chapecoense caiu na Colômbia. Dos 77 passageiros que estavam a bordo, 71 morreram. Até hoje, a investigação do acidente ainda não chegou a nenhuma conclusão e as famílias das vítimas ainda lutam para receber indenizações. A trajetória do clube do município catarinense de Chapecó foi interrompida em um momento de glória. Chapecó, Santa Catarina, 23 de novembro de 2016. Uma defesa milagrosa do goleiro Danilo no último minuto de jogo contra o San Lorenzo da Argentina garantiu o placar de 0-0 que classificou a Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana. Era um momento glorioso, o mais importante da história do clube do interior catarinense. A festa da classificação marcou o último encontro daquele time com a torcida. O sentimento no dia foi, a gente se emocionou, choramos no final da partida, alegres, contentes com a classificação. E os sentimentos hoje é que aquela última bola tivesse entrado e nós não tivesse viajado. Há exatamente um ano, o sonho do título sul-americano se transformou em pesadelo. A aeronave que transportava a delegação da Chapecoense, jornalistas e convidados até a Colômbia para a primeira partida da final, caiu a poucos minutos do aeroporto de Rio Negro. Das 77 pessoas a bordo, 71 morreram. O mundo inteiro adotou a frase Força Chape, em solidariedade ao clube catarinense, e homenagens às vítimas foram realizadas em vários estádios. Os integrantes da Chapecoense que morreram no acidente foram velados na Arena Condá. E nesse clima de consternação, era necessário entender a tragédia. Por que o avião da Lamia ficou sem combustível antes de chegar no aeroporto de destino? O plano de voo enviado pelo piloto revela que a aeronave estava no limite operacional. O tempo de voo indicado no documento era idêntico ao tempo de autonomia de combustível, sem qualquer margem de segurança para o caso de algum imprevisto. As autoridades aeronáuticas da Colômbia ainda não concluíram a investigação da tragédia. Enquanto isso, as famílias das vítimas ainda lutam na justiça para serem indenizadas. Nós não vamos desistir, vamos levar até o fim esse processo para que a ganância, que foi o que motivou esse acidente, a economia de alguns $1.000 que motivou esse acidente, acabe tendo prevalência sobre o direito das pessoas. Vamos reagir com todas as nossas forças. A Chapecoense precisou reestruturar do zero todo o departamento de futebol para a temporada 2017. Mesmo assim, com auxílio de outros clubes e especialmente com o apoio da torcida alviverde, a Chape conseguiu manter um bom desempenho ao longo do ano. Faltando apenas uma rodada para o fim do Campeonato Brasileiro, o clube catarinense luta por uma vaga na Libertadores da América de 2018. Os sobreviventes também fazem o possível para retomar suas vidas depois do acidente. O jornalista Rafael Renzel voltou aos microfones da Rádio Oeste Capital de Chapecó. O goleiro Follman se mantém em forma mesmo após ter a perna amputada e tem planos de se tornar um atleta paralímpico. O lateral Alan Ruschel se recuperou completamente e voltou a atuar no futebol profissional. O zagueiro Neto ainda alimenta o sonho de retornar aos gramados com a camisa alviverde para consolidar a Chape entre os grandes clubes do futebol brasileiro. Nas mãos do nosso antigo presidente que faleceu, a Chapecoense saiu da Série D para a Série A. Então eu creio que logo a Chapecoense seria reconhecida internacionalmente, mas com o tempo as coisas começariam a funcionar e todos pudessem conhecer. Infelizmente aconteceu de um jeito que ninguém esperava, mas a gente sabe que por causa do ser humano aconteceu o que aconteceu, mas a gente fica tranquilo sabendo que Deus sabe o que faz, tem um propósito para todas as coisas.
O presidente venezuelano Nicolás Maduro tentará a reeleição no ano que vem. A afirmação é do vice dele, Tarek El Aissami. O anúncio foi feito no mesmo dia em que as organizações não governamentais Human Rights Watch e Foro Penal divulgaram um documento denunciando graves violações de direitos humanos na Venezuela. Entre eles, o espancamento e a tortura de opositores. A onda de protestos que sacudiu a Venezuela de abril a setembro deste ano, matando mais de 100 pessoas, acabou. Mas, segundo a organização não governamental Human Rights Watch, a repressão aos opositores do presidente Nicolás Maduro continua. O que há agora é a detenção arbitrária de dissidentes que são submetidos a abusos brutais por parte das forças de segurança. A Human Rights Watch e a ONG venezuelana Foro Penal investigaram 88 casos envolvendo 314 pessoas entre abril e setembro deste ano. Nos depoimentos, as vítimas acusam as forças de segurança de sérias violações dos direitos humanos. Esse venezuelano conta que foi detido durante 49 dias simplesmente por criticar o governo e que foi espancado com um bastão. Me mandaram tirar a roupa, algemaram minhas mãos e pés, me suspenderam e me molharam com uma mangueira. Depois me deram um choque elétrico. Antônio, que prestava serviço voluntário como médico durante as manifestações, diz que tratou de muitas feridas, um testemunho da violência da repressão. Todos os dias tratávamos feridas causadas por vários tipos de armas. Vimos pessoas furadas, cortadas e machucadas por objetos que não são usados para controlar uma manifestação. Na época dos protestos, o presidente Nicolás Maduro responsabilizou a oposição por desencadear a violência na Venezuela. Entre os mortos estão também policiais, mas, segundo o relatório, a reação das forças de segurança foi desproporcional. O fato de que esses abusos tenham sido cometidos por diferentes forças de segurança em várias partes do país, ao longo de vários meses, nos leva a concluir que os abusos foram sistemáticos. O presidente Donald Trump compartilhou vídeos de grupos britânicos de extrema-direita pelo Twitter e causou polêmica nos Estados Unidos e no Reino Unido. O conteúdo acusa muçulmanos de cometer ações violentas. Veja com a correspondente Gislene Nogueira. Donald Trump compartilhou 3 vídeos originalmente publicados pela vice-líder de um grupo britânico de extrema-direita, Jada Fransen. As imagens são descritas como muçulmanos espancando um adolescente até a morte, batendo em um menino de muleta e destruindo uma estátua da Virgem Maria. Depois dos retweets, Fransen publicou a mensagem: "Deus abençoe Trump". Ela é vice-líder do grupo Reino Unido Primeiro, que é contra a imigração de muçulmanos. Recentemente foi condenada a pagar uma multa por insultar uma mulher que usava um véu na rua. Os compartilhamentos geraram várias críticas. No Reino Unido, o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, disse esperar que o governo britânico condene os retweets de Donald Trump e afirmou que as postagens são abomináveis, perigosas e uma ameaça para a sociedade. O porta-voz da primeira-ministra Theresa May considerou errada a atitude do presidente. O Conselho das Relações Americano-Islâmicas criticou as publicações em um comunicado. O Grupo de Defesa de Direitos Civis, sediado aqui nos Estados Unidos, considerou a ação irresponsável, porque transmite a mensagem de que se deve odiar o Islã e os muçulmanos. A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, disse que não discutirá a natureza dos vídeos, mas que a ameaça é real, e afirmou que o presidente está falando sobre a necessidade de segurança nacional e de gastos militares, e que não há nada falso sobre isso. Ainda como candidato, Trump prometeu banir o ingresso de muçulmanos nos Estados Unidos. Quando tomou posse, assinou ordens executivas para restringir o ingresso de cidadãos de países muçulmanos, mas a justiça bloqueou parcialmente o efeito das medidas.
E Donald Trump também pediu hoje ao presidente da China, Xi Jinping, que tente convencer a Coreia do Norte a acabar com as provocações nucleares. O país informou ter testado com sucesso um novo míssil balístico intercontinental capaz de atingir qualquer área dos Estados Unidos. A notícia foi comemorada por centenas de norte-coreanos no centro da capital, Pyongyang. Em um telão, a agência estatal disse que o míssil atingiu uma altitude de quase 4.500 quilômetros, mais de 10 vezes a altura da Estação Espacial Internacional, e que voou 950 quilômetros durante 53 minutos antes de cair em águas japonesas. Vários países condenaram o novo teste. Na Coreia do Sul, governo e população se sentiram ainda mais ameaçados, apesar de especialistas afirmarem que o norte está longe de poder transformar uma ogiva nuclear pesada em um míssil balístico intercontinental. O Conselho de Segurança da ONU decidiu convocar uma reunião de emergência para discutir o assunto. O príncipe Mteb bin Abdullah, que já foi considerado um candidato ao trono da Arábia Saudita, ganhou a liberdade depois de passar 3 semanas preso num hotel. Ele admitiu ter desviado dinheiro público e aceitou restituir cerca de $1 bilhão. Mteb foi um dos alvos de uma campanha contra a corrupção, que já prendeu mais de 200 pessoas no país. O mais alto tribunal da Bolívia liberou o presidente Evo Morales para concorrer ao 4º mandato em 2019. A decisão contraria o resultado de um referendo realizado no ano passado, quando 51% dos eleitores bolivianos rejeitaram a proposta. Morales ainda não confirmou se pretende entrar na disputa. Um ex-comandante militar bósnio-croata se matou hoje no Tribunal da ONU para Crimes de Guerra na antiga Iugoslávia. Ele tinha acabado de receber uma sentença de 20 anos de prisão. 6 croatas da Bósnia tinham apelado contra as sentenças que receberam. Hoje, o juiz foi dizendo a um por um que as sentenças foram mantidas, agora em caráter definitivo. Quando chegou a vez de Slobodan Praljak, de 72 anos, ele escutou o juiz. Depois disse que não é um criminoso de guerra e que recebia a sentença com desgosto. Em seguida, pegou um frasco e bebeu o conteúdo. O juiz ficou confuso, sem saber o que fazer. Uma tradutora afirmou que Praljak disse que tinha tomado veneno. O juiz suspendeu a sessão e uma ambulância foi chamada. Mais tarde, um hospital confirmou que Praljak morreu. Os croatas da Bósnia foram acusados de alguns massacres, em particular contra os muçulmanos, na cidade de Mostar. O Tribunal da ONU para Crimes na ex-Iugoslávia, criado em 1993, encerra suas atividades em dezembro. Ele já condenou 83 pessoas, mais de 60 eram sérvias. A justiça argentina condenou pela primeira vez e com várias sentenças de prisão perpétua os responsáveis pelos chamados voos da morte, o sistema de extermínio dos presos políticos durante a ditadura militar. Calcula-se que 4 mil pessoas foram lançadas ao mar de aviões militares após serem drogadas para adormecer. A condenação atinge 54 pessoas por crimes cometidos na Escola Superior de Mecânica da Armada, o mais conhecido centro da repressão argentina. A seguir, tem a última reportagem especial sobre patrimônios da Bahia. O tema de hoje são as baianas do acarajé, aquelas cozinheiras que produzem uma das delícias mais lembradas do estado. E hoje a gente quer saber qual a comida é a cara do Brasil. Feijão, arroz, batata frita, um bom bife bem passado. Eu acho que tem um custo em conta, né, hoje em dia, e supre as necessidades de uma pessoa. É feijoada, minha filha. Melhor que isso não existe. Bom, a cara do Brasil eu não sei, mas lá do Nordeste é buchada. Qualquer coisa do Nordeste é a melhor comida do mundo.
E para os internautas que acompanham a nossa transmissão ao vivo lá no Facebook, a feijoada é a cara do Brasil. O prato foi quase uma unanimidade. O Renato Júnior, de Caxambu, Minas Gerais, o Ederson Moreira, de Jaguaquara, na Bahia, a Aida Bárbara, do Rio de Janeiro, e Vilas, de Guarulhos, São Paulo, não resistem a uma boa feijoada. Participe das nossas perguntas do dia, facebook.com/Repórter Brasil na Rede. O Ministério da Cultura anunciou em São Paulo os nomes dos vencedores dos editais do Programa Nacional de Fomento ao Audiovisual. 5 categorias serão contempladas com R$8.600.000. É o maior pacote de investimentos do Ministério desde 2011. O anúncio dos vencedores do Programa de Fomento ao Audiovisual foi feito na Cinemateca. Os 5 editais foram lançados em julho pelo Ministério da Cultura. Foram escolhidos projetos de novos roteiristas, de curtas-metragens com uma categoria voltada só para diretoras mulheres, de apoio a festivais e mostras audiovisuais, e projetos de 2 áreas novas. Uma é a de aplicativos de games culturais e a outra de editais para canais culturais na web da Juventude Vlogueira. São blogs em formatos de vídeos no YouTube. A Natália Milano, do canal O Álbum das Mulheres Incríveis, ganhou. O vlog dela, criado há 3 meses, só tem um vídeo, mas agora vai receber R$50 mil para produzir conteúdo. É uma iniciativa muito importante porque a web hoje tem um impacto muito grande no audiovisual. Muita gente criativa fazendo milagre com os recursos que tem, então é muito bom ver um estímulo para esses talentos. O Ministério da Cultura vai repassar R$8.600.000 para os vencedores. Ao todo, 135 projetos foram contemplados nas 5 categorias. Sobretudo projetos de jovens, é um investimento muito expressivo que vai gerar certamente frutos positivos para o setor audiovisual e para a sociedade. 700 alunos da Rede Municipal de Ensino de São Paulo participaram hoje de uma maratona de robótica. A iniciativa faz parte do projeto que leva conhecimento sobre tecnologia para as salas de aula. A partir do ano que vem, a educação digital vai entrar para o currículo das escolas públicas de São Paulo. Esta geração já está acostumada com o mundo digital, mas ainda não tem conhecimento técnico. O André, de 14 anos, tem um canal de games no YouTube. Agora, está aprendendo a construir um robô. Vai ajudar no futuro. Construção de máquinas para ajudar o benefício dos seres humanos. Esta é uma maratona de robótica, com 700 alunos da Rede Municipal de São Paulo. A educação digital vai fazer parte do currículo do ensino fundamental na rede pública a partir do ano que vem. A gente entende que com esse currículo o aluno começa de forma lúdica e sai no 9º ano aprendendo o que é robótica e como fazer, como programar. Essa não é a única novidade. Um projeto piloto acaba de ser lançado nesta escola municipal da Zona Norte da capital. O antigo laboratório de informática foi substituído por este aqui, muito mais moderno e com mais recursos. Agora tem tablets, notebooks e máquinas que chamam bastante atenção, como essa aqui. A gente pode fazer várias coisas, pode montar robôs e fazer peças nela. Uma coisa que eu não poderia imaginar que existisse uma impressora assim. O laboratório também ganhou ferramentas, kits de robótica e uma máquina de corte a laser. Se você programar no computador, saber como programar, dá para você fazer um monte de coisa. Prepara para a vida mesmo. Para a vida, principalmente nesse mundo moderno, como eu disse, né? Cada vez mais tecnologia e a gente é bom ter esse olhar também pedagógico para essas coisas. Além de conhecer, dominar as novas tecnologias é fundamental. Começa a ter esse interesse por esses equipamentos já mais cedo, as chances de ela escolherem carreiras na área de tecnologia são maiores, né? Tem criança que já está pensando no futuro. Eu antes queria ser veterinária, que eu gosto muito de bicho, mas aí depois que eu vi isso, eu falei, vou mudar, né? Eu quero ser professora de informática também. A tecnologia é muito importante pra gente e pra todas as pessoas, né?
Você vai ver agora a história de uma senhora que há 40 anos conserta brinquedos usados e os distribui para crianças carentes. Dona Rusilvânia recebe tantos brinquedos que precisa de voluntários para dar conta da missão. A casa da Rusilvânia é assim, cheia de brinquedos por todos os lados. Carrinhos e bonecas com pequenos defeitos são doados para ela, que faz um trabalho minucioso de restauração. O resultado são brinquedos novinhos prontos para fazer a alegria da criançada no Natal. Essa tradição da família começou com o pai dela. Nós começamos em torno lá do ano 78, 79, quando meu pai era Papai Noel, né? Nas empresas, nas creches, sempre sobrava alguma coisa. Então ele começou a doar aqui na porta, mas não era suficiente, aí começou muita criança a ficar insatisfeita. Ele então passou ele mesmo a buscar esses brinquedos na família, amigos e restaurar. Como ele fazia para homens, né, meninos, ele olhou para mim e disse: "Você não vai fazer das meninas?" E aí eu comecei também a pegar bonecas, brinquedos para meninas e restaurar também. E aí a coisa foi crescendo, né? Um cavalo sem pata, ou uma princesa sem braço, ou até um jogador de futebol sem cabeça. O que para muita gente são brinquedos que iriam para o lixo, nas mãos da Rusilvânia ainda tem potencial para virar um lindo presente de Natal. Lucimar e Marlene são voluntárias e trabalham para que os brinquedos estejam prontos para a entrega. De acordo com elas, o trabalho realizado pela amiga é único. Para você ver a criança, né, que nunca pode ter aquele brinquedo, aquela coisa cara, e vir aqui pegar, né? Então eu acho assim muito proveitoso. É um dom que Deus deu para ela, porque é um trabalho emocionante de ver a paciência que ela tem de arrumar, lavar, cuidar, chega no dia, faz pacote bonito, entrega para as crianças. Eu nunca vi. O brilho dos olhos que elas têm quando pega aquele brinquedo, né? A alegria que elas escolhem, é muito bom. Esta semana você acompanhou aqui no Repórter Brasil uma série sobre patrimônios da Bahia. Na última reportagem, vamos falar daquela que é a cara do estado, a Baiana do Acarajé. Ela tem conquistado seu espaço profissional depois que a atividade foi tombada como patrimônio cultural e material do Brasil. A reportagem é de Karina Dourado, em parceria com a TVE Bahia. É na boca do fogão que o trabalho começa. Mexe o caruru, mexe o vatapá, haja abraço. Mas Tânia faz com prazer tudo que vai para o tabuleiro. E para ser uma autêntica baiana do acarajé, tem que se vestir como uma. A neta, Sofia, já está seguindo os passos da avó. O que você gosta mais que a sua avó vende no tabuleiro? Vatapá, caruru, camarão. Começou pela minha bisavó, depois a minha mãe. Hoje trabalhamos eu, a minha filha, o meu filho e Sofia. Nós estamos incentivando e mostrando a ela do que é que vem a ser uma baiana, os saberes. Ela, na curiosidade, fica na porta da cozinha e aí pergunta: vó, como é que limpa o camarão? Vó, por que a massa do abará é molinha e depois fica dura depois de cozido? Da casa da Tânia para um dos cartões postais de Salvador. É aqui no Farol da Barra que ela monta o seu tabuleiro, e é o que a gente vai conhecer agora. Patrimônio cultural e material do país desde 2005, a Baiana do Acarajé também é profissão, o que valoriza e também preserva todo um modo de fazer e vender a comida que se consagrou como a cara da Bahia. A baiana é um ícone. A baiana é que representa o estado da Bahia. A baiana traz turismo. A baiana é que gera, né? Gera emprego e tudo mais. Então, assim, traz a renda para o estado. Ela tem um valor simbólico para todos nós aqui da Bahia, eu acho que para os brasileiros em geral. Tem a indumentária da baiana, tem o costume da venda na rua, né? Então, muitas histórias na Bahia giram em torno do tabuleiro de acarajé. Na barraca, outra geração de baiana, a filha de Tânia. A mãe garantiu seus estudos, mas ela não quis saber de outra profissão. Eu digo assim, eu sei fazer outras coisas, mas eu não me vejo em outras coisas. Eu faço porque minha mãe cobra muito de a gente ter uma outra profissão. Mas eu só me vejo atrás de um tabuleiro de acarajé, sendo baiana de acarajé, atendendo os clientes bem. E eu pretendo passar para as minhas gerações que estão vindo, meu filhinho agora e minha sobrinha.
Pretendo sim. Eu tenho muito orgulho. No tabuleiro, não apenas o acarajé, mas tudo que a baiana tem que oferecer. E é assim que Tânia e sua família, como muitas outras, preservam uma tradição de séculos que surgiu ainda no tempo do Brasil colonial com as mulheres negras escravizadas e que ainda hoje conta pelos cantos de Salvador a história de um povo que preserva a sua identidade. Todo mundo gosta de acarajé, todo mundo gosta de acarajé, todo mundo gosta de abará, todo mundo gosta de abará. Ninguém quer saber o trabalho que dá. E a gente termina o Repórter Brasil com mais participações do Facebook para a nossa pergunta do dia. A feijoada é a cara do Brasil para a maioria dos nossos internautas, mas tem muita gente que gosta mesmo da comida do Nordeste. A Sofia Wolff, de Muzambinho, em Minas Gerais, diz que a mandioca, também conhecida como macaxeira e aipim, é a cara do Brasil e do índio, até por ter nomes regionais. E para o José Gilmar Queiroz, aqui de Brasília, bom mesmo é carne de sol com mandioca. Obrigada pela companhia, deu até fome agora. Vamos jantar, né, Pedro? Vamos Tchau. jantar. Boa noite e até amanhã.